Então, a primeira pessoa que nos trouxe esse problema foi um boomer, né? Foi um cara da geração boomer que faleceu recentemente, um cara que foi um professor pra gente, que é o Stephen Kanitz, e ele começava a dizer, olha, vocês são escravos das decisões erradas das gerações anteriores. Isso parte de um princípio que existe um pacto geracional, e toda cultura se baseia num pacto geracional. A gente recebe a cultura, a língua, os bens, todo o legado dos mais velhos. E os mais velhos têm um pacto de criar os novos e prepará-los para assumir as suas posições de poder. Natural, e essa é a história da humanidade, o legado, aquilo que a gente chama de tradição é sobre isso. Pois bem, com os estados modernos, especialmente ao longo do século XX, quando você tem a noção de direito adquirido e as pessoas passam a viver também muito mais, o que acontece é que as gerações mais velhas passam a não abdicar das suas posições de poder, em todas as instâncias e todos os espaços. E, então, a sucessão nas empresas, ela demora, a própria sucessão do ponto de vista patrimonial, né, a pessoa ficar com uma casa, ficar com um apartamento, e isso se soma também à ideia de que uma geração acaba pagando a dívida da outra. Se o pacto fosse mais ou menos justo, você falaria, tudo bem, eu estou pagando a aposentadoria da geração anterior, mas eu estou também amealhando, né, as vitórias ao longo do período mais produtivo da minha vida, condizentes com isso. Então, sei lá, eu com 40 e poucos anos estou comprando um apartamento, estou financiando alguma coisa com um carro. Mas não é o que está acontecendo. A gente está pagando toda a conta que vem na forma de impostos, não está havendo sucessão patrimonial. As gerações anteriores acreditaram, e esse é um problema muito específico da geração boomer, elas acreditaram que, poxa, agora é um momento de direitos, esses direitos foram plasmados em constituições como a nossa, ou transferidos via projetos de lei em sistemas, vamos dizer, de welfare. Essas pessoas endividaram as gerações anteriores, dívida gigantesca foi gerada, e as gerações, posteriores. E essas gerações posteriores estão empobrecidas, estão tendo dificuldade em acumular patrimônio e capital, têm menos poder decisório, e estão ficando assim, pô, eu só estou ficando com a conta, a vida não está necessariamente dando certo para mim, os mais velhos continuam ocupando essas posições de poder, e eu não estou achando isso legal. E eu acho que isso precisa ser posto na mesa, em todos os lugares, em todas as democracias. E isso não é porque a gente poderia falar, poxa, isso é uma coisa que aconteceu em todas as gerações. Não necessariamente, porque esse elemento novo, esse elemento de um Estado que provém bem-estar social, que você joga a dívida de uma geração para outra, isso ficou muito, vamos dizer, presente no século XX para cá. Isso precisa ser resolvido. Isso é um problema concreto das sociedades contemporâneas em todos os lugares, e a gente precisa endereçar de uma maneira generosa, mas precisa ser generosa de todas as partes. Não só os mais novos ficarem com a conta. As gerações mais velhas precisam entender que tem que haver uma espécie de cessão de espaço. É exatamente por isso que eu defendo Renan Santos à presidência da República. Não tem ninguém que tenha coragem de falar e nem tenha profundidade de sustentar esse tipo de discurso e de proposta.